O que fazer para ser mais respeitada pela família, marido e no trabalho? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser automaticamente respeitadas, enquanto outras precisam lutar para serem ouvidas? Já se sentiu ignorada em uma conversa, deixada de lado em decisões importantes ou simplesmente subestimada no trabalho, na família ou no próprio relacionamento? Se isso acontece com você, saiba que não está sozinha. Muitas mulheres passam por isso diariamente e, em algum momento, começam a acreditar que o problema está nelas, que talvez não sejam boas o suficiente, que talvez precisem agradar mais ou se esforçar mais para serem valorizadas. Mas essa é uma armadilha perigosa, porque quanto mais tentamos agradar, mais somos vistas como fracas. O respeito não se pede, ele se impõe. E para impor respeito, é preciso antes entender o que pode estar enfraquecendo sua presença no mundo. Não importa se você já se sente exausta por tentar se fazer ouvir. Não importa se parece que ninguém nunca leva a sério o que você diz. A mudança começa agora. O perigo de ser boazinha demais. Desde cedo, muitas mulheres são ensinadas que precisam ser gentis, cuidadosas e compreensivas para serem queridas. E não há nada de errado nisso. O problema é quando essa gentileza vira submissão. Quando o medo de desagradar faz com que você engula palavras, aceite situações injustas e permita que os outros pisem em você sem perceber. Ser respeitada não significa ser rude, mas significa saber se posicionar. A questão é que, quando você se acostuma a sempre ceder, os outros aprendem que podem contar com sua flexibilidade. Aprendem que podem pedir qualquer coisa, que você dificilmente diz não, que você sempre dá um jeito de se sacrificar para manter tudo em equilíbrio. E quando percebem isso, o respeito diminui. Respeito não tem nada a ver com ser amável. Respeito tem a ver com a forma como você permite que os outros tratem você. A importância de parar de se desculpar. Já reparou como algumas mulheres começam quase todas as frases com um pedido de desculpas? Desculpa, mas posso falar uma coisa. Desculpa, não quero incomodar. Desculpa, é só minha opinião. Por que estamos sempre nos desculpando? Por que sentimos que precisamos nos justificar por existir, por ter voz, por expressar o que pensamos? Toda vez que você pede desculpas sem necessidade, você passa a mensagem de que está invadindo um espaço que não pertence a você. O problema é que, quanto mais você se coloca como alguém que precisa pedir licença para existir, menos respeito recebe. Da próxima vez que sentir vontade de se desculpar por algo que não fez de errado, pare e se pergunte: eu realmente fiz algo errado ou só estou tentando evitar um desconforto? Se não fez nada de errado, então não peça desculpas. A força de aprender a dizer não, o medo de desagradar, faz com que muitas mulheres digam sim quando na verdade querem dizer não. Sim, eu posso resolver isso para você. Sim, eu posso ficar até mais tarde no trabalho. Sim, eu posso abrir mão dos meus planos para ajudar você. E cada sim dito contra a própria vontade é um passo a mais na perda do respeito próprio. Quando você nunca impõe limites, as pessoas começam a testar até onde podem ir. E acredite, elas vão até onde você permitir. Dizer não não é ser egoísta. Dizer não é se respeitar. Na próxima vez que sentir que está cedendo apenas para não magoar alguém, tente inverter a pergunta. Por que o outro não pode lidar com um não? Por que só você tem que se sacrificar? Se é um favor que você não quer ou não pode fazer, simplesmente diga não. Não posso agora. Isso não é possível para mim. Não me sinto confortável com isso. Sem longas explicações. Sem justificativas exageradas. Quanto mais você tenta justificar, mais o outro sente que pode insistir. Se valorizar é saber que sua energia e seu tempo são tão importantes quanto o de qualquer outra pessoa. Falar com firmeza muda tudo. Duas pessoas podem dizer exatamente a mesma coisa e serem interpretadas de formas completamente diferentes, apenas por causa da forma como falam. Se você fala baixo demais, rápido demais, de forma hesitante, transmite insegurança. Se você fala com firmeza, pausadamente, com clareza, transmite confiança. Isso vale no trabalho, na família e no relacionamento. Quando for dar sua opinião, evite expressões como eu acho, talvez ou desculpa, mas. Ao invés de eu acho que isso não está certo, diga isso não está certo. Ao invés de talvez a gente pudesse tentar isso, diga vamos fazer isso. Ao invés de desculpa, mas preciso dizer uma coisa, diga preciso dizer uma coisa importante. A forma como você se expressa muda completamente a forma como os outros respondem a você.
Se respeitar primeiro para ser respeitada pelos outros, o respeito que você recebe dos outros reflete o respeito que você tem por si mesma. Se você aceita pouco, os outros oferecem pouco. Se você permite que falem com você de qualquer jeito, é assim que continuarão falando. Se você sempre deixa suas vontades por último, ninguém vai colocá-las em primeiro lugar. Isso significa que, se depois de tudo isso, ainda houver pessoas que continuam desrespeitando você, talvez a questão não seja sobre como você se posiciona, mas sobre o ambiente ao seu redor. Algumas pessoas simplesmente não vão mudar. Algumas pessoas simplesmente não querem enxergar seu valor. E nesses casos, a escolha é sua. Continuar tentando ser aceita ou se afastar e buscar lugares onde você seja valorizada de verdade. A vida é muito curta para insistir em situações que te fazem sentir pequena. Você merece ser respeitada. Mas antes de esperar isso dos outros, precisa começar a se respeitar primeiro. Se olhar no espelho e enxergar uma mulher que não abaixa mais a cabeça, que não implora mais para ser ouvida, que sabe o próprio valor e não aceita menos do que merece. E quando essa mudança acontece dentro de você, o mundo ao seu redor muda também. O poder da presença e da autenticidade. Agora que você já entendeu a importância de se impor, de estabelecer limites e de falar com firmeza, vamos falar sobre algo ainda mais profundo: a presença. Ser respeitada não é só sobre palavras. É sobre a forma como você se coloca no mundo. É sobre a energia que você transmite quando entra em um ambiente. Já reparou como algumas pessoas nem precisam falar alto ou fazer esforço para serem notadas? Elas simplesmente entram em um lugar e os outros automaticamente prestam atenção nelas. Isso não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com postura, confiança e autenticidade. O problema é que muitas mulheres passaram tanto tempo tentando se encaixar, tentando ser aceitas, tentando evitar conflitos, que perderam a própria essência no caminho. E quando você não se sente inteira, os outros sentem isso. A questão agora é: como recuperar essa presença e fazer com que os outros percebam você de uma forma completamente diferente? A postura fala antes das palavras. Antes mesmo de você abrir a boca, seu corpo já está comunicando algo. Se você anda de cabeça baixa, com os ombros curvados e evita contato visual, sua linguagem corporal diz ao mundo que você não tem segurança. Mas se você mantém a postura ereta, olha nos olhos das pessoas ao falar e ocupa seu espaço sem medo, você passa a mensagem de que está no controle da própria vida. A postura influencia diretamente a forma como os outros reagem a você. A partir de hoje, sempre que entrar em um ambiente, observe como está sua postura. Erga a cabeça, endireite os ombros, respire fundo, ande com segurança. Isso pode parecer um detalhe, mas é uma mudança que faz toda a diferença. A autenticidade intimida quem quer manipular. Muitas pessoas que desrespeitam os outros fazem isso porque percebem fraqueza. Elas percebem insegurança, detectam quando alguém está sempre buscando aceitação e usam isso como uma forma de controle. Mas quando você é autêntica, quando você se conhece e se assume completamente, essas pessoas perdem o poder sobre você. Isso significa parar de agir como esperam que você haja e começar a agir como você realmente é. Isso significa expressar suas opiniões sem medo de desagradar. Significa parar de esconder suas vontades para caber no espaço que os outros querem que você ocupe. Mulheres autênticas são naturalmente respeitadas porque elas não pedem permissão para serem quem são. O silêncio pode ser uma arma poderosa. Nem toda resposta precisa ser dada com palavras. Às vezes, o silêncio vale mais do que qualquer argumento. Quando alguém tenta te diminuir e você responde com raiva, está entregando a essa pessoa exatamente o que ela quer. Uma reação emocional. Mas quando você responde com silêncio, com um olhar firme e uma postura inabalável, isso desconcerta qualquer um. Isso mostra que nada do que foi dito abalou sua confiança. O silêncio, quando usado com sabedoria, pode ser uma das formas mais poderosas de impor respeito. A escolha de quem permanece na sua vida. Nem sempre a luta para ser respeitada é sobre se impor mais. Às vezes, a luta verdadeira é aceitar que algumas pessoas nunca vão mudar e que a única solução é se afastar. Não importa o quanto você tente se posicionar. Algumas pessoas simplesmente não querem enxergar seu valor. E está tudo bem. Você não precisa ficar onde não é respeitada. Seja na família, no trabalho ou no relacionamento, a verdade é uma só. Quem realmente respeita você, escuta. Quem realmente valoriza você, presta atenção. Se alguém insiste em te ignorar, te diminuir ou fazer com que você se sinta menos, o problema não está em você. O problema está nessa pessoa.
E nesse caso, a solução não é tentar ser mais firme ou falar mais alto. A solução é parar de dar sua energia para quem não merece. A vida fica muito mais leve quando você para de insistir onde não há espaço para você crescer. O respeito começa dentro de você. Se depois de tudo o que falamos aqui, você ainda sente que não é respeitada, faça uma última pergunta para si mesma. Eu me respeito? Porque muitas vezes queremos ser valorizadas pelos outros, mas passamos a vida nos colocando em segundo plano. Nos desrespeitamos todas as vezes que aceitamos menos do que merecemos. Nos desrespeitamos quando não damos importância aos nossos sentimentos. Nos desrespeitamos quando passamos anos tentando provar nosso valor para pessoas que nunca vão reconhecer. O respeito começa dentro de você. Quando você realmente entende seu valor, o mundo ao seu redor responde a isso. Porque no final das contas, o que define como os outros tratam você não é a quantidade de palavras que você usa para se defender. O que define isso é a forma como você se trata. E quando você se trata com respeito, ninguém mais tem coragem de fazer diferente. Continue nos acompanhando, deixe seu gostei e se inscreva no canal.